Qual que é a diferença de um exercício terapêutico para um exercício aleatório na dor crônica? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Eu sou Caio Ferreira, trabalho com tratamento da dor há 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas e é com essa experiência que eu tento lhe entregar a melhor forma de ensino-aprendizagem do mundo no tratamento da dor crônica e o melhor tratamento possível cientificamente comprovado no tratamento da dor crônica, beleza? Muito boa noite a todos, minha mãe tá aí na live, Cléo tá na live, Aline Coluna Sem Dor está na live, muito boa noite, Rosane Viana Araújo na certa, né? Seja muito bem-vinda. Falem aí de onde vocês falam, de onde vocês me escutam, por gentileza. Grande Léo Torres, mestre da terapia intensiva, ortopedia. Um grande abraço, meu amigo. Enquanto vocês vão falando de onde é que vocês falam, eu vou colocar aqui, ó, perguntas e respostas aqui nos comentários. Tire sua dúvida aqui nos comentários. E se você for do tipo envergonhado, que não quer aparecer perguntando, vou até fixar esse comentário aqui, você clica aqui, ó, na caixinha de interrogação no canto inferior direito e manda sua pergunta na caixinha de interrogação, beleza? Vamos ao que interessa. Prescrição de exercícios terapêuticos, beleza? O que a gente precisa entender? É que o efeito de um exercício terapêutico, ele é neurofisiológico. Como assim, Caio? Existem duas vias de modulação da dor, uma ascendente e uma descendente. Isso quer dizer que uma vem do sistema nervoso periférico e invade o central, e outra vem do sistema nervoso central e invade o periférico. Só por aí você já consegue dizer, deixa eu fazer uma pausa para essa extraterrestre que acaba de entrar na live, doutora Flávia Scarlett, direto de Itu, São Paulo. Por gentileza, amanhã você está com uma pedra na sua orelha, puxando sua orelha. Amanhã eu quero ver você aqui. Tá ouvindo, doutora Flávia? Voltando ao que interessa. Se um efeito neurofisiológico é descendente do sistema nervoso central para o periférico e um efeito neurofisiológico é ascendente do periférico para o central, eu vou chamar essas duas vias de via bottom-up e via top-down, beleza? Só para ter um alinhamento da literatura, da língua inglesa à literatura, tá bom? Então vamos lá, se o efeito é neurofisiológico, eu não preciso de tratar a fraqueza muscular. Eu não preciso de tratar o encurtamento muscular. Eu não preciso de tratar minha inflamação. Eu não preciso tratar minha postura. Eu não preciso erradicar o impacto da vida dos meus pacientes. Por quê, Caio? Porque o efeito é neurofisiológico. Você faz um exercício, há uma cascata simpatoexcitatória no sistema nervoso central. Essa cascata libera opioide, dimorfinas, endocannabinoides e por aí vai. E você tem o controle da dor através de sua farmácia natural. Beleza? Então, se você tá no Pilates, tá no RPG, tá na academia e estão te dizendo, olha, seu core tá fraco, fortaleça. Já sai da neurofisiologia, amigo. Porque não é fraqueza o problema da dor crônica. Se você tá aí na academia, no Pilates, no RPG ou em qualquer outro tratamento e estão te dizendo, nossa, você tá tenso, seu pescoço tá cheio de nódulo, tá cheio de ponto gatilho, você precisa alongar. A única indicação para alongamento é encurtamento muscular. Ainda assim, existem fisioterapeutas que fazem isso aqui, um lado vai mais no paciente, né? E fazem isso aqui, um lado vai menos. Eles inferem que o lado que vai menos é porque o músculo lateral está encurtado e por isso submetem esses pacientes a alongamento. Só que eles não sabem fazer diferenciação diagnóstica para saber se aquela rigidez articular, se aquela redução de amplitude de movimento está associada a tecido mole, disfunção contrátil, por exemplo, ou se está associada a disfunção articular. E aí você fica fazendo um bocado de alongamento aleatório para controlar sua dor e tem aquele alívio descarado, aquele alívio momentâneo de 24, 72 horas, no outro dia a dor tá lá te incomodando como se nunca tivesse saído da sua vida.
A maioria dos profissionais da saúde estão despreparados para lidar com dor crônica. A maioria esmagadora, e você precisa assumir isso. Enquanto você, paciente, não entender isso, você vai continuar por aí rodando, buscando planos de saúde para controlar sua dor. E não vai controlar, porque o plano de saúde vai te dar um bloqueio, vai te dar um bloqueio transforaminal, vai fazer 10 sessões de bloqueio venoso, vai te dar 40 sessões de acupuntura, vai fazer falcatrua para você assinar fisioterapia e fazer RPG, assinar fisioterapia e fazer pilates na clínica lá do profissional que faz todo o jeitinho brasileiro para você ser atendido pelo seu plano. Acredite, velho, esse profissional ele não tem qualidade de vida. Para ele ganhar um pouquinho de grana, ele precisa se acabar de trabalhar. E se acabando de trabalhar, você acha que ele vai te dar qualidade no seu serviço? Como, velho? Como? Reflete um pouquinho. Uma outra coisa, essa semana tá aqui nos meus destaques artigos. Tem uma aba nos meus destaques artigos. Vai nessa aba que eu mostrei um artigo científico que comparou o caminho comum de pacientes com dor lombar que fazem uso de anti-inflamatório. O grupo que usa anti-inflamatório atrasa a recuperação, porque o anti-inflamatório inibe a cascata genética de quimiotaxia de neutrófilos. E a liberação de neutrófilos está francamente associada à recuperação natural da dor lombar. Portanto, usar anti-inflamatórios nesses casos atrapalha, ou seja, não é inflamação, não é fraqueza, não é encurtamento. Caiu minha postura, meu Deus do céu. 2012, editorial da maior revista fisioterapêutica do planeta, vinculada à American Physical Therapy Association, a JOSPT, publicou um editorial mostrando que é tempo de repensar o padrão de postura. A melhor postura é sempre a próxima. Não existe jeito certo ou errado de sentar. Sabe me vendo como eu tô sentado aqui? Eu vou te mostrar de lado. Eu tô sentado assim, ó. Eu não tô assim, elegante, pra você. Eu não tô numa reunião de negócios fechando um contrato onde a minha linguagem corporal fala por mim. Aí tá tudo bem, você é advogado, você tá aí fazendo sua peça, ou tá numa audiência, você precisa manter a postura. Mas, cara, chega no escritório, senta e desarma, velho. Respira, porque isso faz mal. Se você ficar o tempo todo alinhado e alinhado e alinhado, o que vai acontecer? Você vai começar a não frequentar determinadas angulações de movimento naturais da sua coluna. E essa ausência de frequência de movimentação, porque você está assim o tempo todo, vai fazer o quê? Com que você tenha disfunções, que chamamos de controle, disfunções de movimento, que vão perpetuar o ciclo da sua dor crônica. Aí o seu plano liberou RPG, porque seu ortopedista pediu. Seu ortopedista não entende bulhufas de fisioterapia. Seu ortopedista não entende nada de fisioterapia, a não ser que ele tenha sido fisioterapeuta antes de ser médico. Porque o caminho contrário é muito difícil. Eu acho que ninguém faz esse caminho contrário, né? Formou em medicina, depois faz fisioterapia. Mas eu conheço vários médicos hoje que eram fisioterapeutas e eram fisioterapeutas meia boca e foram estudar medicina para ter recurso financeiro. Basicamente o desejo, eles correram atrás de dinheiro, não era de vocação. E por isso aí você já assume que esse profissional não vai ser um profissional fora da curva. Porque ele está atrás do dinheiro, ele não está atrás do significado. Ele não está atrás de prestar um serviço de excelência. Grana é consequência, entende? Então, seu ortopedista não entende nada de fisioterapia. Assim como eu não entendo nada de cirurgia. Então, quando o cara te fala, faça RPG, é porque geralmente ele tem um fisioterapeuta conveniado que faz na clínica dele que ele ganha em cima também. Faça pilates, geralmente tem um pilates na própria clínica dele que ele ganha em cima também. E às vezes essas indicações de pilates e de RPG são indicações completamente aleatórias. Porque às vezes o paciente vai para o pilates e sai do pilates em crise. Às vezes o paciente faz RPG, fica bem no RPG por causa de vários fatores contextuais da relação terapeuta-cliente, e quando sai do RPG o cara tá acabado, porque colocou o cara em postura ereta que o corpo dele não está acostumado. Então a gente precisa entender desses aspectos para entender o que é um exercício realmente terapêutico, qual é a faixa de dose de exercício terapêutico e o que é um exercício aleatório. Ou seja, muito fisioterapeuta por aí, ele encontra a preferência direcional e faz o quê? Começa a tratar o paciente só naqueles movimentos de preferência direcional.
Quando não tem preferência direcional, ele fica usando os movimentos de preferência direcional, caçando preferência direcional. Isso não existe, rei. Isso tem que acabar. Não é só isso que existe no mundo. Então não é sua postura também o problema. E impacto, velho. Quantos fisioterapeutas por aí usam aquele paper que saiu numa revista derivada da Science, acho que é a Scientific Reports, mostrando que caminhada rápida e corrida lenta nutrem o disco e começaram a transferir essa evidência numa generalização extremamente burra, dizendo que os discos dos pacientes que correm são mais fortes. Quem disse que nutrição combina em aumento de força discal? E quem disse que é possível mensurar o aumento de força discal? Aquele artigo só fala que em praticantes de caminhada rápida e corrida lenta, o disco é mais hidratado. Mas quem diz que é desidratação gerador? O que é que está associado à desidratação gerador? Não é isso. Então, vocês estão usando crenças irracionais através de transferências e generalizações extremamente burras de artigos científicos para combater outras crenças irracionais. Qual o caminho? O que é que vai dar? Vai dar merda, velho. Vai dar merda. Porque não é por isso que o paciente não melhora. Não é por isso que o paciente melhora. O paciente melhora porque a corrida ou a caminhada gera o NEAT, o Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é tudo que você faz fora da sua rotina de atividade, quanto tempo você fica em pé, quantas escadas você sobe, quantos passos você dá. E isso aí gera um estresse metabólico que é um colateral do sistema nervoso, e o paciente está controlando a dor porque tá subindo 7 andares de escada e não pega mais elevador. E o paciente está controlando a dor porque ele não vai mais para a padaria de carro, ele vai andando. Ele não vai lá no shopping de carro, ele vai andando no shopping do lado, na padaria na esquina, na lotérica. Ele não faz nada de carro mais, porque ele está botando o NEAT lá em cima. E é isso que está fazendo o paciente controlador. Não é porque o músculo está encurtado, não é porque o músculo está fraco, não é porque está inflamado, não é porque a postura está ruim, não é porque o impacto que é nocivo, velho. A gente vive sobre impacto. A gravidade está o tempo todo aqui empurrando nossa cabeça em direção ao chão, comprimindo, fazendo carga axial na nossa coluna. E aí o paciente é recomendado o quê? Vá para a hidroterapia que não tem impacto. O paciente é peixe. O paciente vai virar um baiacu, vai virar uma piranha para viver debaixo da água. E quando ele sair da água, como é que vai ser? Pelo amor de Deus. Isso é conveniência, é venda casada. O ortopedista faz isso para RPG, faz isso para pilates, faz isso para hidroterapia. Bota um fisioterapeuta iludido dentro da própria clínica. Por que iludido? Porque quem está ganhando ali é o ortopedista, meu amigo. E você está acreditando que, é porque eu vou trabalhar com o doutor tal. O doutor é você, cabeça. O doutor tal é cirurgião. 96% dos pacientes com dor crônica não precisam de cirurgia, precisam de você. O doutor é você. Para de valorizar o pessoal fora da casinha e começa a valorizar o seu eu. Começa a entender que fisioterapia é um processo altamente lucrativo e altamente transformador. Se você não tiver essa mentalidade, você vai ficar refém de médico de plano de saúde, de paciente descomprometido, vai ficar com a agenda fraca, frustrado, pensando em desistir. Hoje eu recebi uma mensagem de uma possível candidata. De uma possível candidata. Claro que não vou identificar ela, né? Mas recebi uma mensagem massa. Olha só, vou ler pra você aqui, ó. Um fisioterapeuta lá de Minas Gerais. Olá, Caio. Já estou te seguindo há um tempo. Já faz um bom tempo que fico encantado e feliz vendo colegas na profissão sendo cada vez mais valorizadas e se destacando. Bom, meu nome é X, sou de X, sou sua fã há um tempo. Hoje me encontro numa fase profissional que já fiz vários cursos e especializações. Infelizmente, sigo frustrada e desvalorizada no mercado de trabalho. Te confesso que já passaram algumas vezes pela minha cabeça desistir da profissão. Mas ainda tenho fé que a chave vai virar. Acabou de preencher o formulário do BeExpert, acabou de preencher o formulário da mentoria. Vou analisar o formulário dela, se Deus quiser vou aprovar, e ela vai ser mais uma vida transformada pelo meu programa educacional. Entende? Então, isso aqui acontece todos os dias no meu direct. Todo santo dia. Eu não tô falando uma coisa que eu tô tirando da minha cabeça, não. Vou até omitir aqui, ó. Só pra você ver. Ó o tamanho do textão. Tá desfocando, né? Só omitir o nome dela. Gente, isso aqui acontece todos os dias.
todo santo dia é um fisioterapeuta frustrado porque ganha pouco, um fisioterapeuta frustrado porque prescreve exercício completamente aleatório, não sabe o que é uma faixa de dose terapêutica, não sabe o que é tracking, não sabe o que é controle de carga, e acha que isso só se aplica na fisioterapia esportiva, nas grandes agremiações esportivas, Paris Saint-Germain, Bahia, Vitória, Real Madrid, Minas Tênis Clube, né? Não é assim, cara. Se aplica no seu paciente sedentário, no seu vovozinho que acorda 6 horas da manhã para caminhar 5 quilômetros. Se aplica a qualquer perfil de paciente. Então, se você não sabe o que é dose de exercício e fica acreditando por aí que profissionais te dizem que não existe a dose ideal de exercício, não existe porque ele não tem consciência, porque ele não tem ciência de pesquisa científica. E aí você começa a assumir verdade sem questionar nada. Você começa a assumir que tudo isso é dogma. O guru falou, pronto, acabou. É o que ele falou e você começa a transferir para os seus pacientes. O que é que você faz? Você perpetua uma crença extremamente nocebenta que dá mais trabalho ainda para a gente reabilitar nossos pacientes. Porque os pacientes vêm carregados de crenças de que a hérnia está comprimindo o nervo e a hérnia vai explodir se ele dobrar. Tem um paciente que falou para mim que a hérnia ia explodir se ela dobrasse. O médico mandou ela ficar deitada na cama, porque se ela caminhasse, se ela continuasse caminhando, ela ia ficar sem andar. Agora me diga, qual estudo prospectivo controlado, observacional, que existe na literatura científica, que provou que a hérnia de disco extrusa ou sequestrada culminou num paciente cadeirante? Se você achar, você me traz aqui, que amanhã eu corrijo isso aqui que eu tô falando. Eu nunca vi uma revisão sistemática mostrando isso como fator de risco. O que eu vejo como fator de risco eu vou te dizer aqui agora. Já já a gente volta pro tema da live, né? Deu corda para conversar, vamos nessa. O que eu vejo como fator de risco eu vou te dizer aqui agora. Ansiedade, depressão, estresse crônico. Essa semana eu compartilhei um artigo que saiu, sei lá, há 7 dias atrás no meu grupo de mentoria sobre... Vou até tirar a projeção de slides aqui, só para abrir o grupo de mentoria aqui, só para eu não falar besteira, tá? Porque tem uns 3, 4 dias que eu publiquei isso aqui. Vamos aqui no menu, vamos aqui em Docs, né, Mídia, cadê? Mídia, Links e Docs, cadê? Eu postei aqui, ó, Documentos. Eu acho que foi esse daqui. Vamos ver se foi esse. Tô abrindo aqui agora. Não, aqui foi um artigo de... Deixa eu ver em favoritados, só para não perder o fio da meada, que isso aqui é importante para falar com vocês. Mensagem favoritada, tá aqui com certeza. Ó, o artigo era sobre a trajetória natural de um paciente com dor cervical. E existem fatores preditivos aqui, pronto. Vou até mostrar na tela aqui para vocês, tá? Para vocês não acharem que a gente tira isso de algum outro lugar. Ó que louco. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Inflamação sistêmica, sono e fatores psicológicos que determinam a trajetória de recuperação de pessoas com dor cervical. Um estudo exploratório. Esse foi aqui o paper que eu discuti com os mentorados essa semana dentro do grupo de mentoria. Basicamente, existe um fator preditivo que te diz o fator de risco de uma trajetória de recuperação ou de não recuperação de uma dor cervical. E assim, 82% dos pacientes vão se recuperar. 82%. 18% vão cronificar, segundo esse paper. E o que são os key points desse paper, né? Os pontos chaves. Inclusive, ó que louco, ó como essa imagem é foda. Ó pra lá. Isso aqui é a trajetória de recuperação da dor cervical. Olha quantos marcos influenciam nessa trajetória. Olha como foi o follow-up desse estudo exploratório. Semana 0, baseline. Semana 2, semana 4, semana 6, semana 12 e semana 26.
Gente, percepção de saúde e doença, depressão, ansiedade, medo do movimento, estresse, demográficos, idade, índice de massa corpórea, peso, altura e sexo. Sistema neuroendócrino e imunológico, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 10, e aqui é High Sensitive C-Reactive Protein, né? Aqui é proteína C reativa de alta sensibilidade. Por que que isso aqui é foda pra gente? Porque isso aqui é marcador laboratorial. O paciente pode fazer exame de sangue e achar isso aqui alterado. E isso aqui vai predizer se a trajetória da recuperação do paciente pode ser ruim. Ah, Caio, mas não é um estudo controlado, aleatorizado. Dane-se, é o melhor que nós temos. Quando sair um estudo controlado, aleatorizado sobre isso, a gente vem aqui e discute. Mas por enquanto é o que a gente tem. É processamento nociceptivo, sinais de sensibilização central. Por que é foda? Porque a gente aplica o CSI no paciente. O Central Sensitization Inventory, que é aquele questionário que a gente aplica para pontuar sensibilização central do paciente. O start back de um paciente agudo com risco de cronificação, você pode aplicar. Tá sem som aí, pessoal? Fala aí se o som tá aqui. Cadê o só Cleo que tá sem som? Ou vocês estão com som aí? Bugou o celular? Me avisa aí. O som tá ok? Bota um foguetinho nos comentários pra gente continuar. Por gentileza. Que o flow tá aqui muito grandão e sem medo. Não tem hora pra acabar. O domingo 21 e 22. Mentira que tem hora pra acabar, que a patroa tá aqui. Jefferson já falou que o som tá ok. Grande Juvieira, seja muito bem-vinda. Nesse momento o Juvieira tá lá preparando a marmita da corrida da semana. Juvieira emagreceu como a zorra, composição corporal mudou, corredora, tô tentando alcançar ela. Áudio tá ok. Grande Igão, muito obrigado, Igão. Valeu pela colaboração. Então vamos voltar. Acho que é... Pronto, Cleo, acho que só o seu que caiu, viu? Vamos lá. Então, como eu tava falando, a gente aplica aqui o Central Sensitization Inventory para ver se o paciente tem mais de 40 pontos no corte ou não. Somação temporal. Porra, o que a gente faz aqui no fator de somação temporal, gente? O que a gente faz? A gente faz controle inibitório nocivo difuso, testa a CPM ativa no paciente para saber se o paciente tende a habituar ou não. Condition Pain Modulation, algômetro de pressão, ó. Pressure Pain Threshold. Sacou? Comportamental, gente. Sono. Quem é que trata sono, pessoal? É só pneumologista? É só médico do sono? Não. Qualquer profissional da saúde trata sono, velho. Você tem que ensinar o paciente a dormir. Eu tô fazendo tudo errado, né? Eu tô com um ring light aqui na minha cara, com luz artificial, bloqueando minha célula clock, bloqueando todo o meu núcleo supraquiasmático, inibindo a secreção de melatonina, não vou produzir IGF-1, porque tô aqui até tarde na luz artificial. Já era pra eu estar me preparando pra dormir. Mas meu alarme de sono vai bater aqui no relógio 10h30. Se Deus quiser, hoje vai ser diferente. Não faço o que eu faço. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Minha avó já dizia. Brincadeiras à parte, você tem que ter estratégias comportamentais de higiene do sono. Você acha que é só o psicólogo que trabalha isso? Você tem que pegar o paciente, mostrar no celular, baixa aqui o luxímetro, bota aqui a câmera nos ambientes de sua casa e vê qual é a maior intensidade de luz natural dos cômodos da sua casa. E aí você vai ver que sua varanda, sua janela, vai ter, sei lá, 30 mil lux de intensidade de luz natural. E aí você vai acordar, vai tirar a zorra do blackout do seu quarto para acordar com a luz natural. E você vai se expor a ela por 10 minutos, que você vai aumentar a secreção de vitamina K e de vitamina D, e você vai começar a estimular seu ciclo circadiano através da célula clock, porque a luz natural está indo no seu olho. E aí o produto tóxico do metabolismo vai lá e lava o líquido cefalorraquidiano, lava todo o fator de adenosina quando você dormir. E essa própria adenosina vai ser regulada para começar a gerar sua pressão do sono quando der 8 horas. Porque a arquitetura do sono começa às 11 e termina às 7 da manhã. E você, quando não dorme nessa faixa de horário, você quebra toda a sua arquitetura do sono. Você entende que tudo isso é exercício? Quando eu falo exercício, a maioria dos fisioterapeutas entendem o quê? O que eles entendem? Vamos fazer um movimento ali, um fortalecimento acular, um treino proprioceptivo de equilíbrio ali. Tudo isso que eu tô te falando é exercício, cara. É exercício terapêutico, é melhor ainda, né?
Pontuação de incapacidade, o que é que a gente faz? Oswestry. Questionário de Oswestry de incapacidade. Tá aqui em desfecho clínico. Vamos voltar para a imagem. Vamos voltar para a imagem, que essa imagem é top demais das galáxias. Intensidade da dor, amplitude de movimento cervical, histórico de trauma, exame de imagem, fator de risco para cronificação, gerenciamento relatado tá aqui, medical imaging, né? Manual therapy, physiotherapy, psychology, medication, GP management, eu não sei o que é. Abbreviation to General Practitioner. Aqui é clínico geral, gerenciamento pelo clínico geral, beleza. Entende, pessoal? Então, isso é sensacional. Isso é sensacional. O que a gente tem mais aqui que a gente pode falar desse paper? Foi um forte fator preditivo, quer ver aqui? Proteína C reativa no exame de sangue. Cadê? Discussão, knowledge, conflito de interesses, disclosures. Onde é que eu achei isso, meu Deus? Pronto, vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Ongoing systemic inflammation increase the high sensitive C-reactive protein, sleep disturbance, and elevated psychological factors, such as depression, stress e anxiety symptoms. Traduzindo, pessoal, inflamação sistêmica é um fator de risco para cronificação, para você estar dentro daquele fator de risco de estar nos 18% que não vão ser recuperados da dor. E eu posso extrapolar os dados dessa pesquisa de cervical para do lombar facilmente. Facilmente. Então, se o exame de sangue está com proteína C reativa alta, é fator de risco. Se tem distúrbio do sono, é fator de risco. Se tem fator psicológico como depressão, estresse e ansiedade, é fator de risco. Para você estar dentro do grupo 18% que cronifica. Quer dizer que não vai ter jeito? Não, tem jeito. Mas eu tô te mostrando isso porque tudo isso é exercício terapêutico. Vamos voltar pro slide. Você já entendeu que o fator é neurofisiológico. Você não vai melhorar porque está fortalecendo, porque está alongando, porque está desinflamando, porque está melhorando a postura ou porque está tirando impacto. Você já entendeu isso. A essa altura da live você já entendeu isso. Vamos lá, vamos voltar para a apresentação dos slides aqui. Beleza. Como que a gente vai controlar a dor? Fazendo isso aqui, ó, pessoal. Fazendo isso aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer controle de carga, a gente vai dosar exercício para capacidade de demanda, a gente vai trabalhar a baixa frequência de movimentação de todos os segmentos da coluna, dos ombros, enfim, a gente vai trabalhar as articulações rígidas. Esses são os 4 fatores que vão fazer o nosso paciente melhorar da dor. Saca? É isso que a gente tem que trabalhar. Se a gente não olhar para isso, o paciente não vai melhorar. O que mais, pessoal? A gente precisa entender o que é preferência direcional, o que é habituação e o que é violação de expectativa. Se a gente não entender esses 3 conceitos, que eu chamo dos 3 santos graus da reabilitação musculoesquelética, a gente não vai dar resultado para paciente nenhum. A gente vai ficar só naqueles bloqueiozinhos de movimento, naquelas obstruçõezinhas ridículas, naqueles desarranjozinhos bobos. E quando o paciente complexo chegar, a gente vai gritar, vai ficar frustrado. Não atendo não, é paciente chato, é crônico, manda para psicólogo, para psiquiatra, não é para mim não. Até quando você vai tolerar isso? Quanto tempo mais você vai aceitar tratar casos simples? E quando os complexos chegarem, você ficar perdido encaminhando seus pacientes. Até quando? Então vamos lá. Preferência direcional é um fenômeno clínico induzido por um terapeuta através de uma estratégia de carga capaz de diminuir, abolir ou centralizar os sintomas dos pacientes. Centralizar no sentido distal ou proximal. Então aquela dor que está irradiada na perna, você bota uma estratégia de movimento repetido ou posição mantida, e aquela dor que está na perna sobe para a coxa, sobe para a glúteo, sobe para o centro da lombar, desaparece. Diminui, abole ou centraliza. Essa é a característica da preferência direcional. A preferência direcional tende a ter reversibilidade. Se você colocar a direção contrária, o paciente vai agravar na sua frente naquele momento que a obstrução mecânica está gritando ali, beleza? Então, preferência direcional tem essa característica. O que é violação de expectativa? Gente,
Entende isso aqui, pelo amor de Deus. Violação de expectativa é o fator surpresa. Violação de expectativa é o estímulo induzido clinicamente através de uma estratégia de movimento ou de comunicação capaz de anular a experiência prévia negativa relacionada ao sintoma do paciente ou melhorar a expectativa positiva acerca de um desfecho futuro. Desfecho futuro. Beleza? Você não precisa mudar o desfecho ali. Se você melhorar a expectativa positiva acerca do desfecho futuro, você abriu a janela, a luz no fim do túnel para esse paciente. Você violou a expectativa desse paciente que achava que não tinha jeito para tratar. Para isso, você tem que ter comunicação terapêutica. Sua comunicação precisa ser assertiva. Você precisa ser incisivo. Você precisa questionar o paciente reflexivamente. Ele precisa chegar. Ai, Caio, mas eu já falei que você não vai melhorar agora, você só vai melhorar daqui a 6 meses. Pronto. A expectativa positiva. O cara não vai acreditar em você. Que foi você que falou para ele. É ele que tem que chegar a essa conclusão. E isso tem um caminho de um quebra-cabeça muito complexo da sua comunicação, que você nunca foi treinado para ter. Entende? Bom, e o que é a habituação? A habituação é um estímulo sucessivo capaz de reduzir sintomas através da analgesia induzida por exercício. Beleza? Ou seja, toda preferência direcional é a habituação. Concorda? Mas nem toda habituação é preferência direcional. Concorda comigo? Se concorda, coloca um foguetinho aí nos comentários. Bom, uma vez que eu entendi esses 3 fenômenos, agora eu sei diferenciar nos meus testes de movimento. Eu consigo exagerar na carga para revelar uma síndrome de movimento lateral. Eu consigo exagerar na carga para ver se a minha carga anterior estava correta. Eu consigo colocar a direção contrária para saber se há reversibilidade, para saber se eu estou trabalhando com um paciente que é um bloqueio de movimento, uma obstrução mecânica, um desarranjo, ou se eu estou trabalhando com um paciente que é um paciente de síndrome dolorosa crônica, ou no mínimo uma DAC, uma dupla apresentação clínica de BM, bloqueio de movimento, com síndrome dolorosa crônica SDC. Por que eu chamo assim? Porque fica didático, fica muito mais fácil de você internalizar. Beleza? Uma vez que você entende esse processo, você não fica inseguro diante do seu cliente. Você sabe o que você está fazendo. Você sabe quanto tempo você vai precisar tratar. Entende? Você entende de prognóstico. Você vai saber que o bloqueio de movimento vai tratar pelo tempo X e que a síndrome dolorosa crônica vai ser tratada pelo dobro do tempo. Ah, são os 2? Você coloca um mesinho a mais para te dar margem de segurança. Coloca 7 meses. São os 2. Pronto, você entendeu de prognóstico. Você alinhou a expectativa com o paciente. Você vendeu o plano de tratamento e não ficou perdido, como um aluno disse para mim. Eu não tinha paz, porque o tratamento ia acabando e ele só tinha mais 2 atendimentos. Então eu afastava, mas não sabia como é que ele ia vir depois e eu ficava sem paz. Né? Por isso que eu te ensino a não vender quantidade de sessão. Você tem que vender tempo de tratamento baseado no prognóstico do seu cliente. Para isso você precisa saber qual é o diagnóstico dele. Faz sentido? Faz sentido, coloca uns foguetinhos nos comentários aí. Bom, como eu vou prescrever? Eu vou avaliar, eu vou inspecionar, eu vou avaliar as perdas de movimento. Se as perdas de movimento não aparecerem, eu vou adicionar overpressure na perda de movimento. Eu vou coletar referência sintomática, neurológica, funcional, mecânica e circunstancial. Que diabo é referência circunstancial, Caio? Qual a frequência do uso de medicação do paciente? Quantos remédios ele usa? Qual é a frequência de manifestação do sintoma do paciente? É todo dia? É 3 vezes na semana? Por exemplo, a enxaqueca? 3 vezes na semana o paciente tem? Isso é uma referência circunstancial. Não vai mudar a mecânica do seu movimento. Não vai mudar a função de olhar para o retrovisor do carro. Não vai ter bloqueio mecânico que não consegue encostar o queixo no externo. Vão ter referências circunstanciais que devem ser interpretadas como pequenas conquistas no processo de reabilitação. Você vai fazer os testes de movimento de forma sequenciada. Ninguém te ensina a colocar o teste de movimento num ordenamento lógico. Ninguém te ensina a resposta dos sintomas durante o teste. Para você ter previsibilidade e subir as escadas. E subindo as escadas, para saber se eu vou colocar o movimento 2 ou se eu vou para o movimento 16 agora. Entende? João Vitor Peixoto, o que seria overpressure? Pressão adicional no arco final do movimento, tá?
o terapeuta faz isso ou o paciente faz isso de forma balística? Bom, João Vitor, sua pergunta infere que você não tem me acompanhado com a frequência que deveria, portanto eu recomendo que você vá lá no YouTube e assista o Expert Podcast, que é o meu podcast com mais de 390 horas aulas gratuitas para vocês. Para você ter base para quando vier para cá a comunicação ser internalizada, beleza? Fica a recomendação aí. Dentro dessa prescrição a gente vai obedecer uma regra de movimentação. Primeiro a gente vai utilizar o movimento ativo do paciente, depois o movimento ativo com a pressão do próprio paciente, depois a pressão do terapeuta ou a pressão de algum acessório. A partir disso a gente vai utilizar a mobilização e a manipulação. E aí você reflete, né? Pô, se existe uma regra de movimentação, por que eu fui no quiropraxista e o quiropraxista instalou 16 articulações do meu corpo? Ou seja, ele foi direto para o 5º grau de movimentação. A chance de dar merda é absurda. É absurda. Entende? Então existe uma regra de movimentação. E as respostas sintomáticas possíveis existem 7 durante o teste e 7 depois do teste. Se você quiser aprender quais são as respostas sintomáticas que a gente avalia nos pacientes que estão sendo submetidos a exercícios terapêuticos, você vai clicar no link do meu perfil e vai entrar no site da Formação BeExpert e vai entrar na Formação BeExpert, ok? Que está com R$ 1.500 de desconto até 15 de abril. 15 de abril tem virada de lote. E aí o preço vai subir, ok? Baseado nessa combinação de respostas durante o exercício que eu estou prescrevendo e após o exercício que eu estou prescrevendo, eu vou ter uma interpretação. Se eu devo continuar com aquele movimento, se eu devo progredir aquele movimento, se eu devo trocar aquele movimento ou se eu devo alternar aquele movimento, beleza? Dentre as alternativas do movimento que a gente utiliza, eu posso utilizar a mudança de eixo, eu posso utilizar a mudança do plano ou da direção, eu posso submeter o paciente à exposição ao tempo, eu posso fazer o paciente ter variação de ângulo, eu posso ter o uso da gravidade contra, a favor ou neutra ao movimento. Tudo isso é alternativa. E a resposta sintomática que vai me dizer se eu vou progredir, se eu vou alternar, se eu vou mudar/trocar a direção, ou se eu vou aumentar o número de repetições, por exemplo, também é uma alternativa. Eu vou mostrar aqui agora para vocês quais são as possibilidades que vocês têm diante de um paciente com dor crônica. Ok? Temos aqui 18 possibilidades. Ok? 18 possibilidades. Entendam. Diagnósticos comuns em dor crônica. Dentre as diversas correntes filosóficas de subgrupos, que existem CFT, TBC, MDT, Shirley Sarman, essas 4 são as prioritárias. Então a gente consegue, dentro da fisioterapia musculoesquelética, ter uma combinação de características para cada um desses diagnósticos. Então o paciente que está diante de você, ele pode ser um bloqueio de movimento, ele pode ser uma restrição de movimento, ele pode ser uma alteração postural, que é raríssima, ou RPGista da vida aí, ou Escoliose Brasil da vida aí. Isso aqui é raríssimo, tá? Raríssimo. Pode ser uma aderência de raiz nervosa, pode ser uma radiculopatia, pode ser um quadro inflamatório, pode ser um quadro inconclusivo, pode ser uma síndrome dolorosa crônica. Além disso, ela pode ser uma articulação comprometida, uma disfunção sacroiliaca pélvico-gestacional, um trauma em recuperação ou alteração pós-cirúrgica, uma disfunção articular, uma tendinopatia reativa, uma red flag, uma estenose, um aprisionamento de nervo periférico ou um processo de doença de tecido mole. Dito isso, cada um desses diagnósticos tem um conjunto de características. E eu vou falar sobre um aqui para você. Beleza? Bom, se o seu paciente for um bloqueio de movimento, ele vai ter alta variabilidade do seu sintoma, ele vai ter a resposta sintomática de reduzir, abolir ou centralizar o sintoma, e a resposta dele vai ser: uau! Você tirou minha dor com esse movimento ridículo, como é que eu não pensei em fazer esse movimento antes? É só isso que eu tenho que fazer? A resposta dele é inequívoca, ok? Só que o bloqueio de movimento pode se disfarçar de todos os outros 18 diagnósticos e você tem que ter cabeça para realmente saber se está diante de um bloqueio de movimento ou não. A melhora diante das estratégias que você utiliza é consistente.
Não existe você sair do consultório, o paciente sair do seu consultório bom e voltar do mesmo jeito. Não existe o paciente fazer a estratégia, te dizer que melhorou 70%, aí você vai conversar para vender o plano de tratamento e no final da sua própria consulta, que ele falou que estava 70% melhor, o cara já está igual de novo. Não existe, não é bloqueio de movimento. Para de insistir. Para de ser caçador de desarranjo. Para de ser caçador de obstrução mecânica. Não é só isso que existe no mundo. Beleza? As direções contrárias, como eu falei, tendem a mostrar reversibilidade nos sintomas. Isso aí você já deve ter aprendido em vários cursos online, em várias terapias que tem patente, em várias estratégias de subgrupo. É a coisa mais simples que acontece dentro do consultório do fisioterapeuta. Só que ainda existem todos os outros 17 diagnósticos que você provavelmente não sabe lidar. Você acha que só existe bloqueio de movimento e você começa a ficar frustrado diante do consultório, né? Então, ainda tem aqui síndrome dolorosa crônica e radiculopatia, mas isso aí é para uma aula dos mentorados. Não vou falar nada disso aqui não. Vou falar mais um pouquinho sobre as características clínicas comuns em pacientes com dor. Ok? Vamos lá. Vamos derivar de mais uma estratégia de subgrupos aqui. Vamos nessa. Se tiver pergunta, manda nos comentários, beleza? Bom, quais são as características comuns em pacientes com dor crônica? O cara pode ter uma disfunção de descarga. O cara pode ter uma disfunção de controle. O cara pode ter uma disfunção de movimento. Ele ainda pode ter uma disfunção da marcha. Ele ainda pode ter uma alteração na resposta à carga. Ele pode ter uma alteração no apoio médio. Ele pode ter uma alteração no apoio terminal, beleza? Então, uma vez que a gente sabe que essas características são inerentes a quaisquer diagnósticos, agora a gente tem olho clínico para avaliar a disfunção de marcha. Então, independente de qual dos 18 diagnósticos que eu apresentei ali para você, ele pode ter uma disfunção de descarga. A disfunção de descarga é mais comum em determinados diagnósticos, verdade, mas pode acontecer em qualquer diagnóstico. E você precisa ter olho clínico para ver o comportamento de evitação. Você precisa ter uma balança no consultório para botar o paciente em pé com o pé na balança, para ver que em um lado ele descarrega 45 quilos e no outro lado ele descarrega 36. Por que você descarrega menos peso na perna esquerda? Não sei, para mim tá a mesma coisa. Né? Tem disfunção de descarga ali, tem medo, tem evitação, tem uma alteração funcional ali por causa da dor que irradiava na perna. Né? E essa disfunção também pode acontecer no braço. Às vezes o paciente vai fazer supino e um braço está falseando porque não aguenta o peso, não aguenta a carga. Tem disfunção de carga no braço também, braço afetado por radiculopatia, por exemplo. E você precisa trabalhar a dessensibilização sistemática desse paciente. Você precisa expor esse paciente gradativamente ao controle de carga que eu falei anteriormente. Bom, você pode também colocar o paciente para andar com a câmera lenta numa visão lateral. E aí você vai perceber que dentre as subfases da marcha, contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio terminal, balanço inicial, médio, balanço final. Nessa fase da marcha, na câmera lenta, você vai perceber que o paciente, por exemplo, ele não faz o choque de calcanhar, ele não é heel striker na perna que está afetada. Porque quando ele joga o choque do calcanhar na perna que está afetada, desencadeia uma dor irradiada na perna. Ele tem tensão neural absurda, ele pode ter uma aderência de rede nervosa. E aí controlar o freio da dorsiflexão na passada para não arrastar o dedão no chão e colocar o calcanhar primeiro no chão dói. E aí ele vai direto para o médio pé e você pega isso na câmera lenta. Ou então o paciente simplesmente antecipa a retirada do apoio médio direto para o apoio terminal. Porque na hora que ele vai fazer o apoio médio, ele sustenta toda a carga corporal do membro inferior afetado. Ele tira o peso, ele flete o joelho, ele tem um comportamento funcional mal adaptativo ali, que a câmera lenta vai pegar. E à medida que você for treinando a câmera lenta, seu olho clínico vai começar a olhar, vai começar a perceber os pacientes com esse tipo de disfunção. E aí existem exercícios de dessensibilização sistemáticas que vão, por níveis, recuperar esse controle de carga no membro inferior. Bom, ainda tinha disfunção de controle, disfunção de movimento, disfunção de resposta à carga, mas, enfim, essa é uma aula para mentoria, então falei de um aqui para ser benevolente com vocês, né? Então não vou falar mais de muita coisa não, porque senão perde o ouro, né? Vamos nessa. Seguindo. Bom, o que a gente pode falar mais aqui para você?
Quando a gente não sabe... Vamos voltar para isso aqui, ó. Olha lá. Controle de carga. Vamos destrinchar isso aqui. O seu paciente, ele tá fazendo fisioterapia com você, ele tá fazendo pilates no estúdio da esquina do bairro dele, e ele tá fazendo musculação numa academia próxima do trabalho. Na sua fisioterapia, ele tem uma disfunção de descarga e você está colocando exercício de membro inferior. Você, por exemplo, está colocando sentar, levantar com adaptação para disfunção de descarga e você está colocando um afundo com adaptação para disfunção de descarga. Você está pedindo para ele fazer 4 séries de 15. Ele fez 8 séries com você. Quando ele vai para Pilates, você tem controle de quantas séries ele vai fazer? Não. Quando ele vai para musculação e treinar a perna, você tem controle de quantas séries ele vai fazer? Pois eu vou te falar uma coisa. Tudo acima de 24 séries na semana é volume lixo. E se você parar para fazer controle de carga em seus pacientes, vocês vão ver que no membro inferior ou no membro superior eles estão sempre ultrapassando as 24 séries semanais. Em vez de ele estar na dose terapêutica do exercício, ele está na dose de volume lixo, porque está fazendo muita atividade e para ele acha que mais é melhor. E você não tem peito para dizer sai dessa atividade. Você não tem fundamentação para tirar ele da atividade. Você fica com a crença de que está sendo ético por não mandar o paciente sair da atividade que ele está fazendo com um colega seu. Você não está sendo ético com o seu paciente, porque você não tem conhecimento suficiente para saber o que é dose de exercício terapêutico. E aí você não está sendo ético com ele, porque ele, quando está fazendo o seu tratamento, o Pilates, a academia, ele está somando volumes semanais que vão atrapalhar a recuperação dele. Então você tem que ser ético com o paciente. Olha, meu paciente, nesse momento eu preciso que você saia dessa atividade para tratar comigo. Durante o tratamento a gente vai te expor gradativamente a essa atividade e assim que puder a gente vai te devolver para ela. Mas nesse momento você precisa ficar só comigo. Também não é todo paciente que você vai fazer isso. Existem pacientes e pacientes. Mas você precisa estar preparado para isso. Paciente que para mim está fazendo várias atividades, meu tratamento consiste nisso, nisso e nisso, o volume semanal que eu preciso colocar para você é esse. Se você passar desse volume e vai atrapalhar meu tratamento, você vai jogar seu dinheiro no lixo. Agora você tem uma escolha para fazer. Você vai seguir meu tratamento ou você vai continuar fazendo com essas atividades? Se você seguir, eu estou à sua disposição. Ah, mas eu não quero sair porque na minha atividade física eu fico ansioso. Entendo, nesse momento eu não posso tratar você. Porque o meu tratamento não vai surtir efeito, você ainda vai dizer que fez meu tratamento e não melhorou. Entende? Compromisso 200%, desapego 500%. O paciente precisa entender que ele precisa mais de mim do que eu dele. Ponto. Ele precisa mais de mim do que eu dele. Quando ele chega lá, tem um saindo. Quando ele sai, tem outro chegando. Então, se ele não estiver pronto para sair da fase de contemplação para a fase de mudança, de aceitação, de mudança de comportamento, eu não estou pronto para tratar ele. Ponto. Eu quero pacientes comprometidos. Esses pacientes comprometidos que vão dar resultado e vão falar de mim bem para outras pessoas me procurarem. Entende? Compromisso e desapego. Não tem outro caminho. Se você não faz isso, fica na corda bamba, conversando com o paciente e flexibilizando ali e flexibilizando aqui, você vai ficar frustrado no final. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um foguetinho aí. A questão de capacidade e demanda também faz parte do tracking. O paciente é corredor. Ele correu 5 km segunda, 5 km quarta, 5 km sexta. Aí domingo, o amigo dele chamou ele para fazer um longão, ele fez 10. Ele estava acostumado com 5. Jefferson Nery botou um foguetinho, significa muito, viu? Porque o Jefferson, além de fisioterapeuta, ele é educador físico e ele tem conhecimento de base sobre isso que eu estou falando. Obrigado, Jefferson. E ele foi lá e fez um longão. E ele estava acostumado para quanto? Ele fez 5 km no treino, 5 no outro, 5 no outro. No domingo ele fez um longão de 10. Ele dobrou a demanda imposta sobre o aparelho locomotor. Ele saiu de 15 km semanais, onde ele usa sábado e domingo para recuperar o estresse oxidativo da atividade física, e ele colocou mais de 10K. Porque, segundo alguns treinadores de corrida, não, vai só em volume baixo para recuperar, para tirar o lactato. Meu amigo, isso é controverso demais. Nada supera um dia off. Não tem tecnologia no mundo que supere um dia off com um bom sono, uma boa hidratação e uma boa alimentação. Nada. Não tem recovery, não tem liberação, não tem ventosa, não tem acupuntura, não tem oxigenoterapia hiperbárica. Não tem, meu amigo. É higiene do sono,
hidratação, alimentação e off. Sabe o que é off? Ah, Caio, mas meu paciente de CrossFit para eu tirar da atividade é muito difícil. É difícil porque você aceita. É difícil porque você não se posiciona. Por isso que é difícil. Meus pacientes de CrossFit e de triatlon, eles têm ciência total de como é o meu tratamento, porque isso aqui já é um filtro para ele me procurar. Quem não aceita sair da atividade física quando necessário, nem me procura. Vai procurar qualquer guru que vai prometer para ele que não precisa sair não da atividade. Entende? Como você não filtra, chega qualquer tipo de cliente para você. Saca? Então, o que a gente tem que fazer aí? Controlar o volume de exercício do paciente. Olha, você fez 25 semanais, como é que foi a corrida de 5K na segunda? Não fui, só fui terça. Olha o comprometimento aí. Ele não teve como ir na segunda, porque ele botou volume demais no domingo. Aí ele vai terça, tenta e quarta, não consegue e quebra. Como assim quebra? Ele não bate os 5 km que ele estava acostumado. Ele bate 3,5, extremamente estafado. Olha, ou você faz um deload agora, ou você vai entrar em overeating, overtraining e você vai ter que parar, sei lá, 2, 3 meses de atividade física. Como é que seria a sua vida 2 e 3 meses sem atividade física? Nossa, eu vou engordar demais. Nossa, eu vou ficar barriguda. Eu vou ficar feia. Se for mulher, então lascou. Se for mulher, meu amigo, lascou. Mulher aumentou 200 gramas, já era, meu irmão. Acabou o mundo, distúrbio de autoimagem. Claro que não são todas, toda generalização é burra, mas você precisa se preocupar com isso. Existe um fator psicológico absurdo no paciente que não está fazendo atividade física. A atividade física vai no centro cerebral superior, na mesma área que a cocaína, que a heroína, que a maconha, no centro de recompensa do sistema límbico. Então, o paciente que faz atividade física num volume de triatlon e de crossfit, ele é viciado em atividade física. Em exercício físico. Ele precisa entender controle de carga e você é quem vai explicar para ele. Porque se ele não entender, não vai valer a pena sair. E ele vai perpetuar um quadro de dor crônica. Ok? Então a gente precisa conversar sobre isso. Baixa frequência de movimentação. Caio, como assim? Bom, eu vou dar um exemplo aqui no meu pescoço para ver se você consegue internalizar a mensagem. Vamos supor, você está me vendo de lado aí, né? Eu tenho uma leve projeção da cabeça, o tronco está bem relaxado. Eu vou abaixar a cabeça. Eu não consigo ver, eu só vou ver na gravação, tá? Mas você acha que a minha cervical arredonda do mesmo jeito que a minha torácica, acompanhando a curvatura torácica? Quem acha que sim, coloca no comentário. Quem acha que não, coloca não no comentário, por favor. Enquanto eu vou fazer outra pergunta. Vamos lá. Tô olhando para cima. E para olhar o máximo para cima, eu preciso usar a torácica, ok? Porque se eu não usar a torácica, eu paro aqui. Eu preciso usar a torácica. E aí a pergunta é: você acha que a distribuição do movimento de extensão na minha coluna cervical é simétrico e a torácica acompanha? Ou seja, a torácica reverte a flexão para me ajudar na extensão? Quem acha que sim, bota nos comentários sim. Quem acha que não, coloca não nos comentários aí. Tem um delay da live, né? Enquanto eu tô falando, vocês ainda estão escutando trechos anteriores, então eu vou esperar uns 15 segundos aí para vocês responderem, tá bom? Lidiane também concorda. Bom, Lidiane, beleza. Jefferson também, então vamos nessa. Ou seja, a frequência dos segmentos articulares do meu pescoço está ok. Só que existem pessoas que, ao fazerem movimentos de flexão e de extensão, não arredondam na flexão, acompanhando a torácica, e não revertem a flexão torácica na extensão cervical. E ainda quebra no meio da torácica. E ainda quebra no meio da cervical o movimento. Não é um movimento fluido. A gente chama isso de creeping, fluência do movimento. Pouquíssima literatura científica acerca de creeping. O que eu quero dizer com isso? Existem formas de distribuir esse movimento ao longo dos vários segmentos articulares que não estão funcionando. Na lombar é muito fácil de mostrar. Na lombar, quando você desce, você precisa arredondar a lombar. A lombar, que é em lordose, ela precisa fazer uma leve cifose para você distribuir o movimento do quadril da lombar e da lombar para a torácica. Existem pacientes que abaixam,
fletindo demais o quadril, dobrando demais a torácica e fazendo uma tábua de passar roupa na lombar. A lombar continua reta, ou seja, ele não está frequentando a flexão lombar. Então, na baixa frequência de movimentação, você identifica com movimentos simples. Se eu estiver aqui de frente para você e eu olhar para lá e olhar para cá, se você tiver numa análise posterior me vendo lá, na rotação cervical, alguma coisa tem que acontecer nas minhas escápulas, na minha torácica. Na rotação cervical pelo lado oposto, alguma coisa tem que acontecer na minha escápula e na minha torácica. Muitos pacientes e muitos fisioterapeutas não são treinados para essas disfunções no plano lateral. E aí ficam achando, mas eu não encontrei nada. Porra, não encontrou nada ou você não tem olho clínico, cacete? Às vezes você olha para o lado e vê que a escápula, a torácica, não está movimentando. E aí você precisa distribuir aquele movimento no plano lateral também, que é uma coisa que pouquíssimos profissionais falam. Entende? Então, tudo isso vai ajudar o paciente a melhorar da dor. Por quê? Porque você está dando estímulo sucessivo. O que é que eu falei no início da live? Estímulo sucessivo pode gerar habituação. Se o controle inibitório nocivo difuso estiver íntegro. Somente se. Se não tiver íntegro, não adianta fazer isso. Né? Domingo, 10 horas da noite. Vamos acabar aí, hein? Então, articulações rígidas. Como assim que a articulação rígida? Porra, você abaixa a cabeça, o queixo não toca no externo. Você levanta a cabeça, o cucurute não faz pressão na torácica. Né? Cucurute, alguém fala cucurute ainda? Ou eu que tô velho mesmo? Você roda o pescoço e seu queixo não vai na linha do ombro. Você roda o pescoço e seu queixo não vai na linha... Articulação rígida. Assuma que é rigidez. Pare de pensar em encurtamento muscular. Porque o músculo é superficial, a articulação é profunda. Entende? Então pensa primeiro em rigidez. Se não for rigidez, você vai para a técnica superficial. Na prática, eu não lembro a última vez que eu usei uma técnica superficial para músculo. Quer dizer, lembro. Foi para gravar um vídeo educacional para atrair clientes. Mas clinicamente, para aplicando técnicas miofaciais, eu não me lembro a última vez que eu fiz. Deve ter uns 6, 7 anos, que foi o quê? Uma inibição suboccipital, quando a raiz do meu tratamento era a osteopatia. Então, muita coisa muda e quem tem a janela de flexibilidade psicológica aberta, né, vai se adaptar e vai crescer. Quem veste camisa de técnica, método, protocolo, vai se... Exatamente. Porque a ciência está quebrando todos os métodos técnicos e protocolos através de ensaio clínico randomizado e revisão sistemática. Toda vez que você acha, tal técnica é boa para isso, vem uma revisão sistemática e derruba. Tal técnica é boa, vem uma revisão sistemática e derruba. O que difere o profissional que tem resultado do profissional que não tem, não são habilidades técnicas, são habilidades comportamentais, sociais, cognitivas. Entende? O que difere o paciente que tem resultado e o que não tem, é que o paciente que tem resultado, ele faz terapias ativas. Terapias centradas no paciente, não na doença. O paciente que melhora, ele não faz ressonância. O paciente que melhora, ele não usa anti-inflamatório. O paciente que melhora, ele recebe uma comunicação terapêutica e não ameaçadora ou amedrontadora, como a maioria dos profissionais fazem. Querem impor o seu saber. Olha, se você não tratar comigo, sua hérnia vai explodir. Se você não operar, você vai ficar impotente sexualmente. Se você não operar, seu pé pode nunca mais levantar. Existem esses casos? Claro que existem. É menos de 1% dos casos. Menos de 1%. 4% do total é cirúrgico. Falando em dor de coluna, né? 4% do total é cirúrgico. E desse 4%, 10% gera alguma repercussão severa, como um pé caído, por exemplo. Né, como uma anestesia em cela, como uma síndrome de Caldequina, por exemplo. Então, a gente precisa entender que existem exercícios que são terapêuticos, e não necessariamente exercício é movimento, você deve ter entendido isso com essa live, e existem exercícios que são aleatórios. E se você está fazendo exercícios aleatórios nos seus pacientes,
Você vai até ganhar uma graninha, mas você não vai sobreviver no mercado não. O paciente vai trocar você. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Então, só lembrando a vocês que as inscrições para a formação BeExpert e a mentoria continuam abertas e que a virada de lote é dia 15 de abril. Então não espere o valor subir para se matricular. Ainda temos 5 vagas. O BeExpert começa assim que você se matricular e a mentoria começa dia 20 de junho. Vão ter mais 2 viradas de lote daqui para lá. Então aproveite para pagar com desconto, beleza? Então vou deixar essa live salva no feed, vou deixar essa live salva no YouTube, vou deixar esse podcast salvo no podcast do Spotify da Apple para você escutar treinando, dirigindo, enfim, fazendo sua faxina, né, Lid? Lid geralmente assiste fazendo suas faxinas em casa. E é isso. Estou nos stories respondendo várias caixinhas de perguntas atrasadas e deixei uma nova caixinha que, se você tiver dúvida, é só você mandar pra gente, tá bom? Aproveita para me seguir em todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, assinar o meu canal do YouTube, que todo dia tem vídeo novo lá, te ensinando a controlar dor sem remédios e sem cirurgias. E é isso. Movimento é vida. Grande abraço.